Xixeng, a cidade-leão submersa. No sopé da montanha Wuxi, encontra-se uma antiga cidade chamada Xixeng, também conhecida como a Cidade dos Leões. Esta cidade foi construída durante a dinastia Han, 25 anos depois de Cristo. No momento, a Cidade dos Leões permanece imperturbável a uma profundidade de 40 metros. O nome Cidade do Leão é por causa das estátuas de leões ornamentadas que guardam sua entrada. São leões de guarda na frente de palácios imperiais chineses, túmulos imperiais, escritórios governamentais, templos e as casas dos funcionários do governo e os ricos na China pré-moderna. A tradição era popular durante a dinastia Han, quando os leões foram considerados protetores místicos poderosos das propriedades. A inundação que ocorreu em 1959, devido a um projeto de hidrelétrica na região, destinou a antiga cidade às profundezas do lago. Agdan foi uma cidade de 40 mil residentes na parte sudoeste do Azerbaijão. Em julho de 1993, durante o conflito militar de Karabakh entre a Armênia e Azerbaijão, as forças armênias invadiram a cidade e forçaram a sua população inteira a abandonar o local. Na época, a cidade foi usada como uma zona amortecedora entre os exércitos. Como os combates diminuíram e os armênios foram recuando, eles decidiram destruir o que foi deixado da cidade, para que os residentes do Azerbaijão não pudessem mais habitar o local. A cidade está abandonada desde 1993. O Rio Fervente. Nos confins da Amazônia encontra-se um rio de 6 quilômetros de extensão. E diferente de qualquer outro, esse rio é tão quente que qualquer animal que entra nele é fervido vivo. A temperatura da água pode chegar aos 90 graus. E os cientistas não sabem ao certo por quê. Seria de supor que a água é esquentada por um vulcão, mas o mais próximo fica a 700 quilômetros. Porém, existe uma hipótese. A água vem de um grande sistema hidrotérmico profundo. Ela pode vir das geleiras dos Andes e, após ser filtrada nas profundezas, brota fervendo, pois é aquecida pelo gradiente geotérmico, ou seja, conforme a água penetra mais e mais no interior da Terra, ela esquenta e retorna à superfície. Tudo graças a uma situação geológica única. Bangkok, Tailândia. A cidade está afundando, enquanto os níveis do mar estão aumentando. As águas do subsolo estão sendo drenadas para consumo humano, deixando cavernas que promovem o afundamento. A cidade provavelmente não irá ser inundada durante a noite, mas se você quiser verificar o prédio em forma de robô, é melhor fazer isso logo. As pessoas partem. As ruas ficam calmas e o isolamento torna-as numa cidade fantasma. Algumas cidades foram vítimas de catástrofes. Outras perderam as suas funções. De uma coisa podes ter a certeza: é que com o abandono, elas tornaram-se bem arrepiantes. Pois é mesmo isto que vamos mostrar no vídeo de hoje. As 5 cidades abandonadas mais arrepiantes do mundo. Formando paisagens bizarras. Por vários motivos diferentes, veículos incríveis já foram esquecidos ou deixados para trás. Com o passar do tempo, a natureza toma conta, trazendo aquele clima apocalíptico. De um carro funerário, Buick Roadmaster, do ano de 1947, completamente abandonado. Esse carro, grande e espaçoso, foi construído de 1936 a 1958 pela Buick, para que se tornasse um carro funerário. Segundo informações de alguns sites, tem um motor de Mercedes-Benz e possui luzes traseiras e para-choques
de Chevrolet para as pessoas verem os corpos que iam ali dentro, que está acompanhando toda a reforma do carro assustador Eidon, a cidade submersa do Mar de Waden. Acredita-se que Eidon foi construída em 1300 e devido à sua localização, a cidade era engolida pelo Mar do Norte periodicamente. Em 1436, uma enchente devastou completamente a área, matando 180 pessoas e forçando os habitantes da cidade a se deslocar para um lugar mais alto. De acordo com um relato alemão de 1800, os restos de Eidon ainda eram visíveis centenas de anos mais tarde, na Maré Baixa. Pegrema é uma aldeia localizada em um pequeno distrito da República de Carélia, na Rússia, nas margens do Lago Onega. Suas casas de madeiras, assim como uma capela, foram fundadas em 1770. Estão intactas, tornando-se uma cidade ou aldeia fantasma. A aldeia está abandonada desde a Revolução Russa, no início do século XX. CC-310 foi um dos 4 submarinos da classe Bravo que a União Soviética fabricou em 1967. Meio de 70 metros de longo por 9 de largo e podia transportar a 34 pessoas. Utilizou-se em exercícios militares até que resultou danificado e se trasladou a uma instalação naval de Ucrânia no ano 2000. Ainda que havia planos para utilizá-lo como museu, o alto custo de prepará-lo fez que ficasse abandonado. Sanzihai. Esta área, chamada de Sanzihai, ao norte de Taipei, era para ser, originalmente, um resort de férias e entretenimento para militares dos Estados Unidos e pessoas que poderiam sair da movimentada Taiwan e relaxar em um local de paz, próximo à natureza. A arquitetura, classificada como futurística, teve dificuldades desde o início. Durante a construção, muitos trabalhadores morreram em acidentes de carro, e outros estranhos acidentes eram comuns. Alguns especulam que o resort foi construído sobre um cemitério sagrado, enquanto outros atribuíam os infortúnios a uma estátua de dragão destruída durante a construção. Seja como for, as ruínas nunca receberam seu primeiro hóspede, e o projeto foi abandonado. A cidade estava abandonada desde 1980, mas em 2010 ela foi completamente demolida. Mini submarino. Pertenceu à Marinha Real Britânica e foi construído em 1943. Meio de 15 metros de longo por quase 2 metros de largo e estava desenhado para transportar a 4 pessoas. A autonomia do submarino era de 150 km e a tripulação tinha que estar treinada para suportar a falta de espaço. Em 1946 foi rebocado até o lugar onde se encontra para realizar práticas militares. Hungold, a cidade submersa varrida pela tempestade. Às vezes, uma cidade da ilha é lentamente puxada para o mar, por causa da erosão das marés. Outras vezes, toda a ilha afunda no oceano sem deixar vestígios. Esse foi o caso com a ilha de Strand, localizado no Mar do Norte, que foi engolida por uma tempestade no início de 1600. Existem ainda alguns fragmentos de ilha ao redor, mas tem sido bastante difícil de localizar a única ilha com uma cidade chamada Hungold. Em 1362, o Mar do Norte experimentou o lendário Groot Mandrenki, conhecido como a enorme tempestade atlântica que varreu a costa da Inglaterra, Alemanha e Holanda. Com um número de mortos estimado de 25 mil pessoas, a tempestade também limpou Hungold fora do mapa. Para os próximos 700 anos, os mergulhadores encontraram relíquias de Hungold no fundo do mar, mas a cidade em si nunca foi encontrada.